do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados, eu quero então repartir uma palavra ao seu coração. E essa palavra se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Aleluia. Verso de número 16 e verso de número 17. Mateus, livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 9, versículo de número 16. Glória a Deus. Amém? Eu faço a leitura da palavra, Mateus capítulo 9, verso de número 16. A palavra do Senhor nos mostra esse texto. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Até aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, nós queremos dar prosseguimento nessas mensagens que nós temos trazido da parte do Senhor. Já há 2 meses e meio, nós estamos ministrando sobre o extraordinário de Deus. Deus, nessa virada de ano, nos deu uma palavra profética para esse ano de 2018, e ela já tem se cumprido, mas ainda é só o começo de tudo aquilo que Deus vai fazer ao longo desse ano de 2018, e Deus nos avisou, mandou esse recado, para que nós pudéssemos ter muita clareza disso, de que 2018 é o ano do extraordinário, é o ano do extraordinário. Nós cremos nisso, nós temos ministrado isso, nós já temos vivido isso, e viveremos ainda mais intensamente tudo aquilo que Deus tem para nós, nesse ano do extraordinário. Mas Deus, Ele tem a cada mensagem trazido uma faceta desse extraordinário. E hoje eu quero falar um pouquinho mais. Obviamente nós não vamos esgotar esse assunto, mas eu quero falar um pouquinho mais a respeito desse extraordinário, mas eu quero intitular essa mensagem e falar a respeito de avivamento extraordinário. Avivamento extraordinário. Amém? Glória a Deus. Está com expectativa para que você venha receber do Senhor através da palavra? Abra o seu coração, Deus quer falar com você nessa hora, em nome de Jesus. Amados, veja só, Jesus, ele não veio para trabalhar com roupa, e Jesus também não veio para poder fazer odre e ser um vendedor de vinho. Mas ele se utiliza de figuras, de realidades práticas do cotidiano e do conhecimento das pessoas que estavam ali ao seu redor, para poder falar a respeito de coisas do alto, para poder falar a respeito da vontade de Deus. E Jesus, nesse momento aqui, ele estava há pouco tempo curando enfermos, manifestando coisas maravilhosas e grandes. Mas impressionante que Jesus manifestava o extraordinário, e tinham pessoas que se aproximavam dele, não para poder obter o extraordinário, não para poder receber de Jesus, mas se aproximavam para questionar Jesus. Esses eram os fariseus, os saduceus, os homens da lei. Eles eram legalistas, eles eram
religiosos. Eles eram aprisionados por conceitos de religiosidade. Tamanha era a religiosidade deles, que eles estavam dispostos a valorizar mais a sua religiosidade do que o próprio Cristo que estava na frente deles, do que a própria presença de Deus em carne, através da pessoa de Jesus Cristo, que estava ali manifestando o poder, a glória de Deus. Então esse povo, na verdade, ele perde um tempo precioso na Bíblia, e eles vão de um lado para outro, se aproximando de Jesus, para questionar absolutamente tudo que Jesus fazia. Tudo que Jesus fazia. E eles percebiam que Jesus, por exemplo, comia com as pessoas. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele se relacionava intensamente com as pessoas. E de forma extremamente, totalmente amorosa. Isso trazia um constrangimento muito grande, porque tinha hora que ele se sentava junto a pecadores, publicanos, cobradores de impostos, que são os publicanos, homens e mulheres que não tinham boa reputação. E esses fariseus, esses saduceus, homens da lei, ficavam loucos com Jesus. E eles, uma vez que Jesus quebrava eles nos argumentos, Jesus quebrava eles manifestando a glória de Deus, curando enfermos, perdoando pessoas, eles ficavam indignados com isso, porque Jesus perdoava pecados, e tinha hora que Jesus perguntava para eles: olha, o que é mais valioso e importante para você? O que te torna, o que é mais grave para você, perdoar pecados ou curar um enfermo? Aí então, para que você possa saber que eu tenho autoridade da parte de Deus, Jesus fazia: então, olha, eu perdoo os teus pecados, levanta-te e anda. E Jesus tinha autoridade para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus, mesmo na presença desses homens, mesmo na presença desses religiosos. O tema que vai fazer Jesus falar o que falou é o tema jejum. Pasmem, porque eles eram um povo, os saduceus, os fariseus, eles se vangloriavam de serem homens de jejum. Segundo a lógica, 2 vezes por semana eles faziam jejum, alguns até mais, mas eles eram homens de jejum. E eles ficaram impressionados que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E isso foi grave demais para eles, porque no conceito deles, jejum era mais importante que Jesus. Eles estavam mais dando crédito para a forma do que para o Criador. Eles tinham mais atenção num mecanismo do que naquele que ele era o alfa, o ômega, o início e o fim, tudo para mim, tudo para mim. Como você acabou de cantar. Eles não conseguiam ver além daquilo que a sua religiosidade permitia. E eles ficaram loucos, foram até Jesus perguntar a Jesus: por que não jejum? Por que não jejum? Nós jejuamos, e vocês não jejum. E Jesus falou para eles: olha, tem como ficar triste quando o noivo está presente? Aí Jesus fala: olha, quando o noivo sair de cena, então eles vão jejuar. E Jesus traz uma outra realidade em relação ao jejum, que eles não estavam acostumados a pensar. Jesus está falando que jejum é um instrumento de relacionamento e de intimidade com Deus. Jejum é uma declaração de saudade do amado, de saudade do noivo. Jesus dá uma conotação completamente diferente do que eles estavam imaginando, que jejum era um instrumento para que alguém pudesse bater no peito e falar: eu sou um crente verdadeiro. E ele estava dizendo o seguinte: não, um crente verdadeiro não é caracterizado simplesmente porque jejua ou não jejua. Um crente verdadeiro é caracterizado por ter intimidade com Jesus. E se Jesus está presente, para que eu vou jejuar se eu tenho Ele totalmente para mim? Para que eu vou ter um instrumento de saudade e de saudosismo e de busca por uma intimidade que foi rompida, se eu tenho Ele já em carne comigo? O que eu menos quero é fazer qualquer coisa que me impeça de tê-lo. Eu quero estar perto dele. E Jesus explica assim, e deixa eles furiosos. Mas Jesus, ele entra num mistério agora. Ele vai falar de roupa, ele vai falar de vinho. Jesus começa no versículo 16, ele fala de roupa. E ele fala basicamente o seguinte, nós podemos voltar nessa passagem, versículo 16, ele diz o seguinte: olha, ninguém vai colocar um pano novo numa vestimenta velha.
Não vai colocar. Por quê? Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Deixa eu explicar isso que ele estava dizendo. Olha, quem se atreve a colocar um pedaço de pano novo numa vestimenta velha, tem um problema na cabeça. É o que ele está dizendo. Não tem lógica fazer isso. Porque ao fazer isso, você cria dois problemas. Um estrutural e o outro estético. Estrutural por quê? Porque quando você coloca um pano novo numa roupa velha e faz um remendo com isso, no primeiro banho que você der nessa roupa, na primeira lavada que você der, o que vai encolher? Vai encolher o novo. E ao encolher o novo, o que ele faz com o velho? Ele puxa o velho, e quando puxa o velho seco, o que faz? Rasga. Quem tem uma roupa velha, já deve ter tido a triste realidade de erguer a perna, principalmente aqueles que estão pouca coisa, algumas gramas acima do peso. Eu já tive essa experiência por poucas gramas. Até hoje eu não entendi por que eu tive essa experiência. Um dia eu fui levantar a perna assim, para subir num degrau, me aconteceu uma coisa inusitada, me rasgou uma calça. Você acredita nisso, Fábio? Não consegui entender até hoje por que isso aconteceu. Poucas gramas foram suficientes para poder fazer isso. Mas, talvez você já tenha tido essa triste realidade. O que acontece? Por que acontece isso? Porque ela está seca, ela já está muito usada. Então, não adianta, ok, rasgou, eu vou lá e coloco um remendo novo. A primeira lavada, aquela parte nova, ela vai se tornar elástica nesse processo. E a elasticidade do novo fará com que a falta de elasticidade do velho rompa o velho. E você perde a estrutura e você tem também um problema estético, porque é feio que dói você colocar um remendo. Eu sei que moda a gente respeita, né? Moda é uma coisa que de tempos em tempos as coisas voltam. De repente pode voltar, a gente começar a fazer uns remendos diferentes, colocar umas coisas assim. Mas era um problema estético também. Por quê? Porque não era bonito. Você vê uma coisa velha com um pequeno detalhe de novo. Você tinha um problema estrutural e um problema estético. Ele fala isso e deixa o povo pensando. Aí ele parte para outra realidade. Agora ele vai para falar sobre suco da uva, o vinho. Ele fala o seguinte, olha, também não dá, nem se pode, também não se pode, colocar um vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque rompe o odre, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Para quê? Para que haja a conservação. A conservação. E aqui é o ponto que eu queria ministrar ao seu coração. Eu quero falar a respeito justamente desse final aqui. Jesus está falando o seguinte, olha, vocês precisam ficar atentos em como conservar o que Deus dá. Porque se vocês não souberem conservar o que Deus dá, por mais precioso que seja aquilo que Ele dá, vamos perder. E o problema não está em Deus, está em nós. O problema não está no novo de Deus, está no velho que é nosso. O problema não está no vinho que vem do Senhor, o problema está no odre que é fabricado na terra. O que é um odre, pastor? Odre é uma espécie de um cantil. É um recipiente, talvez uma squeeze antiga, que você poderia colocar líquido dentro. Ele era usado naquele contexto para você poder transportar vinho, por exemplo. O que acontece? Você deitava sobre esse odre, e esse odre era um cantil, um recipiente feito com couro de animal. Então o couro do animal passava por um trabalho, um processo, que deixava ele bom o suficiente para poder segurar o que estava dentro. Então esse era um odre. Esse odre tinha formatos um pouquinho diferentes, mas era como se fosse um couro de um bicho, trabalhado, já de algum modo, para que ele pudesse segurar, conservar, guardar o que era mais importante, porque o importante não era o odre, o importante era aquilo que ele carregava, o importante era aquilo que descia sobre o odre. E aí Jesus fala o seguinte, olha, o vinho novo não deve ser colocado sobre um odre velho, ou um odre, se você quiser assim também dizer, fique à vontade.
uma opção, se você quiser falar odre, quiser falar odre, tanto faz. Mas você não pode pegar o vinho novo e colocar sobre o odre velho. A pergunta é por quê? A característica do odre velho faz com que ele rompa. Pelo simples fato de que o odre velho, ele está velho. E quando esse odre está velho, significa que ele perdeu uma das capacidades que ele tinha antes, que é a elasticidade. Ele perdeu a elasticidade. Ele ficou mais rígido. Ele ficou mais seco. E esse odre já seco, ele não consegue mais ser trabalhado pelo vinho. Por quê? Porque o vinho, uma vez que cai sobre esse odre, ele faz um processo dentro do odre, que se o odre for velho, ele não aguenta. Ele tem um prazo de validade. E por que eu estou falando dessa passagem para poder falar de avivamento com você? Porque eu tenho orado, nós temos orado como igreja, para vivermos um avivamento. Eu acredito que você ora por um avivamento. Nós temos profetizado desse altar, seja em vigílias, seja em Tadel, seja em escola ministerial, seja em culto de celebração. Canções por vezes Deus nos dá e nós cantamos profeticamente aqui na frente, declarando que Indaiatuba não será mais a mesma, por causa de Jesus. Nós temos declarado que viveremos um tempo em Indaiatuba, aonde uma explosão de conversões acontecerá. Gente de todos os tipos e de todas as índoles que você possa imaginar, se converterão a Cristo Jesus, se entregarão a Cristo, declararão que Jesus é o Senhor da vida, Ele é o Salvador da vida deles. Nós temos declarado isso. Um avivamento, o que é um avivamento? É a vida de Deus. É o acontecimento de uma explosão do Senhor, estrondosa, impactante, caracterizada por os exageros da glória de Deus no meio de um povo, num lugar, numa cidade ou numa nação. É quando as coisas param de ser meramente declaradas e passam a ser vividas com escala e intensidade máxima. Por exemplo, nós temos salvação? Temos salvação. Nós ministramos e pessoas aceitam Jesus? Ministramos e pessoas aceitam Jesus. Mas no avivamento, nós nem terminamos de ministrar e pessoas já estão rendidas a Cristo. Nós temos curas? Temos curas. Inúmeras são as pessoas que pedem oração, nós oramos e Deus cura. Então tem uma cura aqui, tem uma cura colar, tem uma cura lá e tem uma cura mais para cá. Porém, no avivamento, pipoca a cura, sinais, prodígios, maravilhas, coisas impressionantes acontecem dentro de um contexto de avivamento. Avivamento é uma resposta de Deus a um clamor exagerado, rasgado, incessante e violento de uma igreja que clama: Deus, faça acontecer. Nós queremos o teu poder, a tua glória, a tua manifestação poderosa, transformando realidades. Quando o avivamento chega, ele primeiro começa na igreja, mas ele se perpetua para o lado de fora da igreja. Todos os avivamentos começam dentro do povo de Deus, e por vezes um povo de um número pequeno de pessoas, às vezes algumas dezenas, em algumas igrejas algumas centenas, e se espalha sobre toda uma região. E há um mover, há avivamentos que um culto começou e não mais parou por dias, meses e anos. Você consegue imaginar isso? Um culto sem interrupção? Por quê? Porque se alastrou um avivamento. Há avivamentos na terra que quando aconteceram, o registro de violência
Os índices de violência caíram a quase zero. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar policiais não mais prendendo bandidos, mas agora servindo de instrutores das realidades de uma cidade, fazendo um papel secundário, mantendo-se na sua condição, mas não naquilo que é o padrão, não para resolver BO, mas para poder orientar um povo. Por quê? Porque os índices mudaram, porque um povo que vivia em caos social, agora vive em ordem diante de Deus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Há registros de avivamento que num raio grande da cidade onde aconteceu o avivamento, ninguém naquela cidade tinha mais um registro de uma enfermidade, por exemplo, como câncer. Porque Deus, naquele contexto de avivamento, curou todos os cânceres daquela região. Você consegue imaginar um negócio desse? Avivamento é algo impactante. Avivamento é algo impressionante. Avivamento é algo que deixa marcas. Mas, deixa eu falar algo para você. Isso pesa para falar. Os avivamentos passam. Os avivamentos acabam. Os avivamentos viram monumentos. Se você for hoje na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, você vai ter lá um monumento de um avivamento. Se você for lá em prol de um avivamento, não tem. O que tem lá na rua Azusa foi vivenciado há mais de 100 anos atrás por um homem negro, afrodescendente, afro-americano, cego de um olho caído e cego, um homem iletrado, que foi protagonista de um avivamento que marcou e transformou a realidade da igreja, e trouxe à existência aquilo que nós conhecemos como igrejas pentecostais. O nome desse homem é William Seymour. Agora, se você for lá, você tem lá um registro, você pode tirar uma foto, naquilo que um dia foi uma casa simples, emprestada por uma igreja anglicana, por um grupo de negros, que eram desprivilegiados na cultura americana daquela época, e que vivenciaram um avivamento que se transformou em algo multirracial, e que não apenas ficou nos negros americanos, mas que atraiu centenas de nações a ver, receber e levar esse avivamento para as suas cidades, para as suas regiões, para as suas nações. Isso é um avivamento. Quanto tempo durou de fato esse avivamento? Uma década. Em torno de 10 anos, Deus fazia tudo na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Impressionante. Tem muitos registros de avivamento. Tem um avivamento que me chama a atenção, que foi uma experiência de um homem chamado Evan Roberts. E esse homem, ele é conhecido como o avivalista do país de Gales. Esse avivamento durou 9 meses. 9 meses. Tudo que você ouvia a respeito do avivamento de país de Gales, através desse homem chamado Evan Roberts, aconteceu quando ele tinha 23 anos aproximadamente. E aconteceu num período de tempo de 9 meses. Deus fez o sobrenatural através da vida desse homem. Deus chacoalhou o Reino Unido, mais especificamente no país de Gales, através desse homem chamado Evan Roberts. Mas quanto tempo durou esse avivamento? 9 meses. 9 meses. A gente pode falar de outros avivamentos. Nós podemos falar de uns que tiveram uma duração um pouquinho maior do que 9 meses. Por exemplo, em 1994, uma igreja que fica do lado do pátio do aeroporto de Toronto, passou por um avivamento sobrenatural. Espantoso, sobrenatural, maravilhoso, que passou a ser conhecido como a bênção de Toronto. E essa bênção de Toronto era caracterizada por uma entrega total, genuína, rasgada e violenta ao Espírito Santo. Desse avivamento, outros focos de avivamento foram espalhados entre as nações. Desse vinho novo, beberam alguns ministérios que até hoje existem na face da terra.
que foram impactados por esse avivamento. Mas se hoje você for nessa igreja, essa igreja, ela existe, ela tem um nome, e você pode ir lá, e você não vai ter essa experiência. Ela se chama Toronto Airport Vineyard Christian Fellowship, ou seja, seria como Associação Cristã Videira. Eles estavam ligados ao ministério e ao movimento Vineyard, lá nos Estados Unidos, naquela geração. Pouquinho depois romperam com essa estrutura, passaram a ser uma igreja independente. Existe ela? Existe. Você vai lá e você percebe tudo isso? Não mais. Por quê? Porque esse avivamento passou. Quanto tempo de fato durou esse avivamento? Esse avivamento de Toronto, Canadá, durou quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Fruto desse avivamento, no Dia dos Pais de 1995, um ano depois, no dia 18 de junho, num culto de celebração, numa igreja chamada Brownsville Assembly of God, começou um outro avivamento, conhecido como o avivamento de Pensacola, na região da Flórida, Estados Unidos. Esse avivamento foi marcante, impressionante, sobrenatural, curas extraordinárias, mover de Deus absurdo. Quanto tempo durou o avivamento de fato e de verdade? Aquele fogo, aquela glória queimando em Deus, 5 anos. 5 anos. Alguns dizem que um dos avivamentos mais impactantes que houve foi com os morávios. Alguns mencionam na história do avivamento que nenhum avivamento bateu o avivamento que começou em Pentecostes, em Atos 2, e que se estendeu até o século 3. Mas a pergunta é, por que acabam os avivamentos? Por que acaba um avivamento? Pastor, você não quer responder como é que começa um avivamento? Porque a gente quer um avivamento, agora quer responder a pergunta mais sem sentido, porque a gente quer começar. Aí você quer falar de quando acaba? Sim, porque eu estou ministrando sobre um avivamento extraordinário. Porque um avivamento, na ordem natural das coisas, ele pode durar 9 meses, 5 anos, 10 anos, quando muito uma geração de 40 anos. Passando assim exageradamente, você consegue um avivamento que tem uma repercussão talvez por uma década. Temos outros homens que eu poderia citar. Poderia citar Jonathan Edwards, poderia citar homens como Finney. Eu poderia citar tantos e outros homens que foram poderosamente usados por Deus em algum momento da história. Mas todos são caracterizados por uma coisa. É um avivamento normalmente de uma geração. É um avivamento que acaba. E olha o que Jesus fala em Mateus. Você percebe o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo um segredo importante para que a gente possa meditar nessa noite. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou falar para vocês o que acaba com um avivamento. E antes de falar de um avivamento num local, numa cidade, nós precisamos descobrir o que acaba com um avivamento pessoal. Porque para acabar com um avivamento coletivo, algo precisa matar primeiramente no individual, no pessoal. Porque você há de concordar comigo, que para um avivamento se alastrar na vida de uma geração e de muitos, obviamente, ele se alastra primeiro no coração de homens e mulheres. Você concorda comigo? Então o mais importante é nós descobrirmos, segundo aquilo que Jesus orientou, o que encerra um avivamento, o que termina um avivamento, o que impede um avivamento de continuar fluindo ininterruptamente. A resposta de Jesus é o odre. A resposta de Jesus é o velho. Jesus não gosta dos velhos? Não, ele ama os anciãos, os velhos. Ele ama terceira idade, melhor idade. Jesus tem amores profundos por todos, independente da idade. Mas então que velho que o senhor está falando? Eu não estou falando de velho de idade. Eu estou falando de uma realidade que impede
o mover de Deus. E o que que ela faz com o mover de Deus? Ela joga ao chão o mover de Deus. O que que ela faz com o mover de Deus? Ela desperdiça o mover de Deus. E o mover de Deus vai para outra localidade, para outra cidade, para outro lugar, para outro grupo de pessoas, mas ele não fica mais naquele lugar. O que é isso, pastor? É essa a explicação que Jesus dá, que ele resolve chamar de um odre velho. E para quem que ele falou isso, pastor? Ele falou isso para quem? Para os discípulos apaixonados que estavam alegres com a sua presença? Não. Ele falou isso para quem? Para os religiosos daquela geração. Ele falou isso para quem? Para aqueles questionadores do mover. Para os opositores do mover de Deus. E qual que era o problema deles? Qual que era a dificuldade deles? Eles não estavam dispostos a serem mudados. Por que que eles não estavam dispostos a serem mudados? Porque eles tinham paixão pelo velho. Eles eram saudosistas, não de Jesus, porque Jesus estava com eles. Mas eles não receberam e não conheceram Jesus. Mas eles tinham saudade das velhas e boas, entre aspas, tradições que os mantinham na ideia de que eles eram bons, de que eles estavam bem. E eles não deram conta de comportar o que Deus estava fazendo. Você está comigo? Você está comigo mesmo? Amém? Que o calor não venha tirar sua bênção e nem te impedir de receber aquilo que Deus está dando. Porque Deus está falando ao seu coração nessa noite, que o problema não é aquilo que Ele derrama do céu. O problema é como nós recebemos e administramos aquilo que Deus dá. O problema não está naquilo que Deus dá. O problema está na maneira como nós recebemos o que Deus dá. Se nós não soubermos receber com honra o que Deus dá, nós desperdiçaremos o que Deus está dando. Pastor, me explica melhor esse negócio. Se eu não permito que a minha mentalidade mude, eu vou ter um prazo de validade curto em Deus. Deixa eu te dizer isso. E a culpa não é da visão do MDA, a culpa não é da visão G12, a culpa não é da visão M12, a culpa não é da igreja Fonte de Vida, a culpa não é de uma placa de uma denominação, a culpa é do odre. Pastor, o que é o odre? Para a gente poder arrancar dessa igreja em nome de Jesus. Não é esse odre aqui que Jesus está falando. Ele estava falando com gente, ele não estava falando com a estrutura, ele não estava falando com uma instituição, ele estava falando com uma pessoa que estava ouvindo ele e que ainda, apesar de ouvir, aquele que tem poder de criar enquanto fala, eles não se deixaram serem criados por nada daquilo que Jesus falava. Por quê? Porque eles estavam obcecados em manter as suas estruturas mórbidas, velhas, carcomidas pelo tempo. Eles não queriam largar a mão daquilo. Pastor, seja mais específico, eu não estou entendendo. Ok, vou falar. Agora está se aproximando do final, 10:09, então a gente fala. O nome dessa estrutura velha se chama pecado. O pecado não permite com que o avivamento passe de uma estação. Pastor, mas não é possível um negócio desse. Tem uma geração que morre clamando, para que a próxima geração experimente. A geração experimenta e se volta ao pecado novamente? Sim! O Antigo Testamento é um belo exemplo disso. De modo que cada vez que uma geração largava o Senhor, Deus precisava levantar uma nova geração. Por que Deus precisava levantar uma nova geração? Porque a geração que tinha já ficou velha, não em cronologia, não em tempo, mas velha em conceitos, em abertura, em quebrantamento, em resposta, deixa eu resumir, em elasticidade para o mover de Deus. Está comigo, sim ou não? O que o mover de Deus faz na minha e na sua vida? Ele nos estica. Tem acontecido isso comigo? Eu sei que você está pensando, mas não é isso não.
Tem acontecido isso comigo na minha vida espiritual, aleluia. Deus tem me esticado. É fácil ser esticado? Não. Por que que estica? Porque o vinho novo, ele fermenta aqui dentro. Não pode colocar vinho novo sobre odre velho, por quê? Porque o vinho novo, ele fermenta. E quando fermenta, ele expande. E quando ele expande, ele vai romper. E só não vai romper se a estrutura for nova. Porque se a estrutura for velha, chega uma hora que, pá! E o que acontece? Toda unção se perde. Toda glória se perde. Todo mover de Deus se perde. Todo avivamento para e vira um monumento. As pessoas passam e falam: eis aqui um homem que já foi muito de Deus, mas hoje não é mais. Eis aqui uma igreja que já foi tocada pela glória de Deus e fez história numa cidade, mas hoje virou um monumento, virou um museu. Deus não se agrada de monumentos. Deus se agrada de altares. A Torre de Babel era um monumento dos homens. Deus quebrou ela. Porque há uma divisão que não é fruto da obra do diabo, mas é uma divisão fruto do juízo de Deus. Quando a intenção do coração dos homens é má, Deus vem e quebra. Deus não tem compromisso com monumentos humanos. Deus, ele sempre vem quando há um altar para ele na terra. Deus é um Deus de altares. E ele continua sendo na nova aliança, no Novo Testamento. Na antiga aliança, ele tinha uma evidência física. Quando um altar era feito para ele, a resposta de aprovação de Deus era fogo do céu. Na nova aliança, nós não pegamos mais madeira, lenha e riscamos, ou esperamos que Deus coloque um fogo divino sobre o nosso altar humano. Não. Quem é o altar na nova aliança? Toque você mesmo e diz assim: sou eu. Sou eu. Se sou eu, o segredo para vivermos um avivamento extraordinário está aqui, em mim, em você. Qual é o segredo, pastor? Continuar queimando. Qual é o segredo, pastor? Continuar sendo elástico. Deixar ele direcionar o mover. Deixar que ele conduza conforme ele quer. Qual a característica de um odre velho? Ele fica como um recipiente rígido. Qual a característica de um odre novo? Você aperta e ele se movimenta. Você aperta e ele faz... dá até barulho. Aperta algo velho, não tem nada. Não tem mão dura de mecânico que consiga fazer um odre velho se movimentar. Não tem. Ah, mas a mão de Deus dá conta? Não necessariamente, querido. Senão Jesus não teria falado essa palavra. Não se coloca vinho novo em um odre velho. Pastor, me explica mais. Eu não estou entendendo na prática o que significa. Querido, pensa comigo. Vamos interpretar um pouquinho a alma humana. Pensa comigo um pouquinho só. A alma humana. Para ficar mais fácil, o que é a alma humana? Numa linguagem bíblica é mente e coração, a alma humana. Pastor, não entendi ainda. A psicologia, ela explica a alma, o psique humano, diante dessa resposta que eu acabei de dar. A alma, diante da psicologia, a ciência que estuda o psique humano, vai dizer que a alma é o lugar da cognição, dos pensamentos, da razão. A alma é o lugar da decisão, da vontade. E a alma é o lugar dos sentimentos. Resuma isso, você tem mente e coração.
O que a Bíblia fala em relação a mente e coração? A Bíblia fala que quando o Espírito Santo viria sobre nós, Ele nos daria um new heart, um novo coração, um novo coração. Ele trocaria o coração de... Qual a característica de uma pedra? É algo duro, sólido, rígido, que nem a mão de um mecânico e nem a própria mão de Deus consegue manipular, conduzir, direcionar, moldar. Ele fala: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Qual a ideia da carne? Você consegue bater, você consegue apalpar, você consegue movimentar. Aqui a carne não é no sentido do pecado, mas a carne no sentido de é elástico, consegue tocar, é tangível, consegue manipulá-la, direcioná-la, gerenciá-la, conduzi-la. É isso que ele fala em relação ao coração. Me explica melhor. Deus não tem um compromisso, e Deus não age em função de um coração de pedra. De modo que se eu quiser, eu amo meu coração de pedra, ninguém toca no meu coração de pedra, eu não quero saber, eu quero o melhor de Deus, eu quero tudo que Deus pode me dar, eu quero conhecer todas as promessas, e eu quero o cumprimento de todas as promessas de Deus, mas eu não quero que toquem no meu coração de pedra. Deixa eu dizer para você o que vai acontecer. Você tem um prazo de validade nessa igreja e no mover de Deus. E você vai aumentar as fileiras dos desviados no Brasil. E você vai sair culpando a igreja, o irmão do lado, o pastor que vos fala, a estrutura e tudo, quando na verdade Jesus fala que o problema é o odre, que é velho. Muitos descrentes têm uma boa resposta e muitos desviados têm uma boa resposta porque se mantêm desviados. Eles falam: o meu problema não é com Cristo, o meu problema é com a igreja. De que morrer, eles vão falar: meu problema não era com a igreja, meu problema agora é que eu vou ter que abraçar o diabo. Não tem o que fazer. Era mais fácil ter resolvido o seu problema com a igreja do que morrer na rebeldia, longe do Senhor, sem intimidade com Deus e herdar uma eternidade longe do Senhor. Era muito mais fácil ter resolvido esse problema, você não acha? Mas por que não resolve? Porque dentro tinha um odre, e esse odre era velho. Qual a característica de um odre velho? Ele está ressecado. Você já tocou em uma coisa ressecada? Você dá uma tocada, sai pó, de tão ressecado. É o pó do passado, é o pó do tempo. O tempo. Que tempo, né? Pois é, em nome do tempo, não se deixou ser conduzido para o novo, se aprisionou no velho, ficou ressecado. O que resseca um crente? O que resseca um crente? O que é, Denis? Fala para nós aí. Pecado. Qual o pecado? O pecado que não é resolvido pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo perdão que nós temos em Deus, através da obra redentora de Cristo na cruz. E como que esse pecado não é resolvido, pastor? Porque esse pecado, ele continua, e continua, e continua, e continua, e continua, e continua. E está ficando chato, pastor, então eu vou mandar um e continua. Porque é chato demais viver no pecado, não é? É tão chato ou mais chato do que ouvir o pastor Ezio falar e continua. Tem como ter avivamento quando o pecado continua? Não. O que acontece? O avivamento, ele produz, quando não vê espaço, ele gera uma fissura. Ele rompe o odre. Quem suporta o avivamento então, pastor? Só os que estão facinho para o Senhor.
Só aqueles que não são dogmáticos, fanáticos por leis, mas que são obcecados pelo Cristo. Eita Deus! Não entendi, pastor, o que você quer chegar. Funciona assim. O crivo é a palavra, obviamente. Mas Jesus, Ele é a direção. Ele é a direção. A palavra, ela me dá todos os princípios de uma vida bem-sucedida, plena. Mas a vida no Espírito, ela me faz viver umas coisas loucas na terra. E às vezes, eu sou tão comportado na palavra, que não consigo deixar o Espírito me conduzir no mover. E eu me torno um homem da lei, e não um homem da graça. Eu me torno uma pessoa aprisionada a uma lei, que pode até mesmo me matar, e não ao mover de vida do Espírito. Pastor, mas é difícil discernir o mover do Espírito. Por meio da palavra, nós entendemos como é o mover. Mas há sempre uma decisão que nós temos que tomar todos os dias diante do Senhor. É a decisão de, pode romper os meus limites, pode avançar além daquilo que já está. E eu quero que o Senhor vá mais além, que os meus limites não te aprisionem, porque Deus não pode ser aprisionado. O mover de Deus não pode ser aprisionado. A Bíblia fala de coração e a Bíblia fala de mente. E quando ela fala de mente, ela fala que nós temos a mente de Cristo Jesus. Uou! A nossa nova vida em Cristo, ela é caracterizada por termos um novo coração e uma nova mente. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, de forma muito maravilhosa, ele explica o seguinte, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Na tradução, na nova tradução, da linguagem de hoje do pastor Wesley, é pelo amor de Deus, é isso que ele está falando. Mas numa linguagem mais bíblica ele fala assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Se eu estou escrevendo a Bíblia, eu falo, pelo amor de Deus. Aí ele vai falar, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso? É um monumento ou é um altar? É um altar. Ele fala, olha, esse é o vosso culto racional. E aí ele diz o seguinte, olha, versículo 2 de Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, não basta eu só entender a questão do altar. Eu tenho que entender que a minha velha mentalidade tem que morrer, para que a nova mentalidade dada pelo Senhor me permita viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você consegue entender isso? Pastor, vamos esforçar para entender isso. Amém, em nome de Jesus. Mas não é questão de esforço, é uma questão de revelação. Receba uma revelação de Deus enquanto a palavra é ministrada. Que a mentalidade velha, ela vai fazer você ter um prazo de validade curto em Deus. Amanhã de manhã, peça ao Senhor, Senhor, qual é o renovo no meu entendimento que precisa acontecer hoje, aqui dentro, aqui na minha cachola, na minha mente, nesse cerebelo, desse cérebro, o que precisa acontecer aqui, quais são as sinapses
sobrenaturais e extraordinárias do Senhor, como revelação que precisa acontecer aqui nesse negócio, aqui dentro, nessa massa encefálica que domina tudo aquilo que eu faço. Você conseguiu entender isso? É assim, pastor? É assim. Por quê? Porque segundo o princípio do Senhor, o que atrapalha a vida no espírito é uma alma aprisionada pela carne, que Jesus, na sua linguagem, resolve chamar de odre velho, porque ele é condicionado pela velha natureza. Está comigo ainda? Ou não aguenta mais? Está comigo ainda? A velha natureza, ela fica ali naquela batalha, dizendo assim: vem para mim que eu estou facinho, vem alma, vem alma, vem alma. E a alma está naquele campo de batalha ali. Entre o que? O apóstolo Paulo explica: há uma batalha em nosso interior entre a carne e o espírito. A carne é o que? É a velha natureza. E ela conversa com quem? Com o espírito não, porque ela não tem vida com o espírito. Ela está morta, é a velha natureza. Vai para o inferno essa velha natureza. Não tem vida de Deus. Conversa com quem então? Conversa com a alma. O que é a alma? Se você está ligado à pregação do pastor Wesley, o que é a alma? É mente e coração. Então a carne, a velha natureza, ela fala assim: me ajuda, eu preciso que você me dê uma força. Vai, eu consigo gerar um prazer aqui rápido para você. Vai, vamos. Bora, cai para cá. O que cabe à alma fazer? Você é um ser triuno. Você é um espírito, possui uma alma e que habita num corpo. Mas quem que é espírito aqui? Todos aqueles que entregaram a vida para Cristo Jesus. Quem não entregou a vida para Jesus está morto em seus pecados e delitos. Mas aqueles que se uniram ao Senhor, se fizeram um com o Espírito Santo de Deus e agora tem vida no Espírito. Está comigo ainda? Está dando para aguentar essa revelação? Sim ou não? Aguenta mais um pouquinho, que aqui é melhor que fantástico. Se você ligar a televisão, você não é tão edificado do que ouvir essa mensagem. Aguenta aí. O Espírito, a alma e o corpo. Paulo em 1 Tessalonicenses ele fala: nós somos isso, espírito, alma e corpo. Essa é a nossa constituição. E aqui a revelação é simples, porém precisa ter o entendimento por revelação. Enquanto eu for crente, experimentando das coisas sobrenaturais e extraordinárias de um avivamento que está acontecendo, mas eu buscar a ministração da minha própria carne, o que eu sou? Um odre velho. Jesus fala: o vinho novo, ele só consegue se manifestar, operar, ministrar, direcionar um odre. O que é novo na sua vida? Me diga. Você entendeu ou está difícil? Se quiser eu desenho ali, vamos lá. Gruda em mim, fica aqui, não perde não. O que é novo na sua vida? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala: as obras da carne são conhecidas. Por que são conhecidas? Porque são velhas. Desde Adão a gente pratica, a gente sabe muito bem. A gente pode dar aulas de como pecar. Todo mundo, a criança já sabe pecar. A gente nasce sabendo fazer isso. Por quê? Porque nós nascemos com essa velha natureza. O que veio sobre nossa vida através de Cristo Jesus? Uma nova natureza. E qual é a nova natureza? É a vida no Espírito. Mas aonde que é determinante esse processo? É no... Vamos lá. Aqui tem o corpo, aqui está a alma, aqui está o Espírito. Aqui tem, vamos chamar a linguagem de Jesus aqui, aqui tem um odre. A alma humana é um odre. A pergunta dessa noite: que odre você é? Qual é o seu odre?
velho ou novo? Está comigo? Pastor, eu tenho que definir agora? Sim. Eu tenho que dar uma resposta agora, sim, essa pergunta? Sim. Porque a resposta que você dá na presença de Deus, ela tem o poder de mudar o seu destino. A resposta que você dá quando Deus fala alguma coisa com você, Ele tem a possibilidade de mudar a sua história radicalmente. Pessoas aprisionadas pela carne podem ser libertas, não porque participam de um exorcismo televisivo, mas porque elas entendem por revelação e falam: eu quero parar de sofrer. Elas dizem: eu quero parar de sofrer. Como é que eu paro de sofrer, pastor? Chuta esse odre velho, porque é laço. Chuta que é laço. Enquanto você tentar viver uma vida em Deus com um odre velho, é como tentar andar com uma Ferrari com freio de mão puxado. Muito potencial, mas força em demasia para poder rodar, e tudo é cansaço. Eu te dou uma estação para você aguentar isso. Você vai vir e vai falar assim: pastor, valeu, beijo, me liga. Não aguento mais, pastor. Esse negócio de ser crente não é para mim. Por que a pessoa conclui isso? Porque ela tentou na força da carne. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, querido. Fique de pé na presença do Senhor. Avivamento extraordinário é o resultado de um odre novo, que comporta o vinho novo. Aquilo que pode paralisar o avivamento é uma obra almática, baseada num coração de pedra e numa mente carnal. Pastor, me responda agora no final do culto: por que os avivamentos acabaram? Por causa que os homens que foram protagonistas iniciais de um grande avivamento perderam a intensidade, passaram a ser almáticos, carnais, e infelizmente esses avivamentos não sobreviveram nem para a próxima geração. Pastor, nós temos como fazer diferente? Temos. Como fazemos, pastor? Recebendo uma revelação de Deus como essa, e respondendo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero ser fariseu, eu não quero ser saduceu, eu não quero ser um homem da lei, eu não quero ser religioso, eu quero ser apaixonado, obcecado, tomado por Ti, apaixonado por Ti. Eu não quero, não. Nada seco na minha vida. Nada seco na minha vida. Eu quero novo de Deus. Eu quero novo de Deus. Eu quero novo. Um novo odre. Eu não quero ser carnal, não. Eu quero ser espiritual. Eu quero ser espiritual. Eu não quero.
religiosidades mórbidas, não. Eu quero a vida no Espírito. Eu quero a vida no Espírito. Eu não quero estruturas na minha mente, no meu coração, que competem contra a obra no Espírito. Eu não quero, não, 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 não. Eu não quero, não quero, não quero. Afasta-te de mim toda religiosidade morta. Eu quero viver uma paixão desenfreada por Ti, ser íntimo Teu, movido por Ti, Espírito Santo, Espírito Santo. Avivamento é uma resposta de Deus a um clamor da terra. Avivamento é uma resposta dos céus a um clamor da terra. Oh, papai, 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 vem, vem, Espírito Santo, vem. Estamos facinhos para Ti, facinhos. Tira de nós tudo aquilo que o Senhor não colocou em nós. Tira de nós o que o Senhor não colocou em nós. Nos arrependemos de toda obra morta. Oh Jesus, queremos queimar por Ti. Queremos queimar por Ti. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Chora de acaba, deixa queimar, deixa queimar. Importunamos os céus para que o avivamento se manifeste. Deixa queimar, deixa queimar. Chora de anda lá, vassouro, cotoroma cheio. Deixa queimar, deixa queimar. Há um fogo que encerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não tenho descanso. Oh. Há um fogo encerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Vida no Espírito, vida no Espírito é o que queremos, Senhor. Esse povo tem um desespero por Ti. Se expresse a Ele.
Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho uma proposta para te fazer. Se renda, se renda, se renda. Não vou parar. Eu tenho uma proposta para te fazer. Seja o altar, seja o altar. E deixa o fogo de Deus. Deixa o fogo de Deus te pegar. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Oh, deixa eu falar algo para você, querido. Você está num momento especial na sua vida. Você está no momento mais aguardado pelos céus. Antes de um avivamento, sempre há um alinhamento. O avivamento é uma resposta dos céus a um clamor desesperado da terra. Sabe qual é a característica que antecede o avivamento? Quebrantamento, confissão de pecado, renúncia do pecado. Ouça só, aproveite esses minutinhos aí. Se brotou um desespero no seu coração por Deus, corra aqui pra frente, se jogue aqui, e clame, 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 clame. Eu não vou parar. Clame, porque aqui há um fogo nesse altar. Clame, eu não vou colocar a minha mão sobre a sua cabeça. Eu não vou parar. A minha mão não importa, o que importa é o seu clamor. Não vou parar. Gastarei. Vem. Aos teus pés. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, não vou parar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Rendidos, 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 rendidos aos teus pés. Chorando e arebas aos teus pés.
alto. Gastarei minha vida aos teus pés. Ajoelhado nos teus pés, Senhor. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Diga isso, diga isso. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Avivamento é o que queremos. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Papai. Oh, xerialegas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Há um clamor incessante, há um clamor incessante, imparável. Aleluia, aleluia. Papai, como é que encerra esse culto, Pai? Como é que encerra um culto como esse, Papai? Papai, que esse avivamento não pare, que esse avivamento não pare, que esse avivamento não pare, que esse avivamento não pare. Não pare, não pare, não pare. Jogamos fora os odres velhos. Jogamos fora os odres velhos. Estamos facinhos para ti. Facinhos para ti. Papai, obrigado, Pai. Obrigado, Papai. Nos resumimos a dizer obrigado, Papai. Não somos merecedores de tanta glória, mas o Senhor nos escolheu
entre 7 bilhões e meio de pessoas, o Senhor nos escolheu. Oh! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não vou parar jamais. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amamos, Jesus. Aqui há uma igreja apaixonada pela tua presença. Pela tua presença. Apaixonada. Jovens, crianças, adolescentes, casais, velhos, apaixonados por ti. Obrigado, papai, por esse culto nessa noite. Abençoa as nossas vidas, Pai, e que o avivamento não pare, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Foi um prazer enorme participar de um momento tão lindo em Deus como esse. Aplauda aquele que vive e reina para sempre. Seu nome é Jesus.